Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui estou eu, Jacilene, para falar com vocês sobre a história da botânica. Como vocês já sabem, eu tenho uma certa relação com as plantas e também fiz alguns outros vídeos sobre a relação que tem as plantas, e a medicina, no caso, em relação ao uso delas em benefício da nossa saúde. Então, justamente através desse estudo, através desses outros relatos também, dos outros vídeos, tá certo? Eu resolvi elaborar esse conteúdo aqui para vocês, para que a gente tenha uma base maior, nessa questão do estudo mesmo das plantas e como que isso surgiu, como que isso se deu através da história e de outros autores também. Então, para iniciar, justamente, eu gostaria de falar aqui um pouco assim sobre mim, sobre a minha trajetória, sobre alguns fatos da minha vida e para compartilhar aqui com vocês. Então, justamente, eu tenho essa questão aí da natureza, gosto muito de apreciar a natureza, até porque eu tive uma infância, cercada justamente por ela, então isso é bem agregador e atualmente também, apesar de que faz alguns anos, que eu fiz uma mudança, uma mudança de local, mas justamente ainda frequento, sim, o local onde nasci, que justamente foi no interior, tá certo? E, e vivia, nessa questão do sítio em si, das árvores, tinha essa relação aí com a natureza. E sempre que posso, estou mantendo contato. Então, atualmente eu moro na região metropolitana, mas ainda tenho essa presença das árvores, graças a Deus. O local onde moro tem também árvores, então é sempre bom. Mas a presença maior sobre a questão da natureza mesmo, tem mesmo no interior, tá certo? Que é sobre a questão do sítio, que é um local mais afastado, onde a gente tem uma maior tranquilidade também para se ver, para conviver melhor, assim. E é muito bom, gente, muito legal, assim, o sol noturno, tá certo? É maravilhoso, porque nós tem essa questão da iluminação, das cidades, que os prédios, às vezes, tem essa questão da poluição, poluição luminosa, e no interior a gente não tem isso. Então a gente pode ter uma apreciação melhor, digamos, por exemplo, para quem gosta de olhar as estrelas, é bem interessante assim. E justamente falando um pouco mais sobre essa questão, também sou formada, tenho formação em turismo, tá certo? Sou graduada na Universidade Federal de Pernambuco, sou aqui de Pernambuco mesmo, cidade de Recife. E justamente na época da faculdade, eu participava de alguns projetos, tá certo? De alguns projetos científicos também. E tinha essa questão do. Eu recordei do projeto Evolucionando, que justamente a gente fazia essa questão de palestras e também tem essa questão de visita em escolas e site também a gente tinha, fazia essa questão das divulgações sobre a pesquisa em si e sobre o propósito da época, que justamente era do curso de turismo, mas eu também era envolvida em alguns departamentos da universidade e justamente era o Centro de Ciências Biológicas. Então, no Centro de Ciências Biológicas tinha essa questão de grupos de estudo, então tem essa questão do projeto Ecoevolucionando, que fazia parte também. E tem essa questão dos estudos também, em relação à biologia e história e sua importância. E também sobre a questão da ecologia, a importância da ecologia, da preservação do meio ambiente. Então, falando um pouco mais sobre isso, no curso de turismo, por exemplo, a gente vê diversas disciplinas, como, por exemplo, empreendedorismo, matemática financeira, contabilidade, lazer, língua estrangeira e dentre outras coisas também que a gente vê no curso, legislação, são diversos conteúdos. E isso também, sobre essa questão do curso em si,
foi bem agregador para minha vida e economia também. E todos esses fatores, né, fazem ser a pessoa que sou hoje. Ou seja, esses conhecimentos, eles de fato contribuíram, né, contribuem para a nossa vida e a gente pode levar isso adiante de diversas formas. Tanto é que surgiram, né, outros projetos, como esses que comento com vocês no decorrer dos vídeos, e também através de outras experiências que surgiram também, né, através da minha trajetória e de outras pessoas que conheci. Mas posteriormente eu posso falar um pouco melhor sobre isso, mas foi só meio que uma introdução aqui, né, para a gente poder iniciar o História da Botânica. Então, gente, sejam bem-vindos, tá certo? O nosso site é o site Evolução e Conhecimento. Então, vamos iniciar. Então, justamente, tem essa questão, né, da divisão dos três reinos, né? E eu também vou tratar a partir do estudo da botânica através de diferentes períodos históricos. Então, quem fez a divisão dos três reinos responsável foi o Thomas, tá certo? Então, eu vou citar também aqui alguns autores que foram essenciais para o estudo da botânica ao longo do tempo. Então, justamente teve a questão das divisões da botânica pura e da biologia. E já na botânica aplicada tem essa questão da medicina e da agronomia. Então, os primeiros estudos, né, seguiram a partir da lógica do Theophrastus, que foi considerado o pai da botânica, né, na época da Grécia Antiga, do Império Romano. Então, ele fez dois importantes estudos, que foi sobre a história das plantas e sobre as causas das plantas, né, traduzindo para o português. Então, justamente já nos séculos XV e XVI, teve a invenção da imprensa, que foi quando surgiram os primeiros herbários e os jardins botânicos. Então, nessa época também teve a questão da navegação marítima, e com isso, já no século XVII, com a ciência moderna, com o surgimento da ciência moderna, veio a questão dos estudos do Galileu Galilei, do Johannes, do Francis e do Descartes. E surgiram também as academias científicas, tá certo? Com o John, que foi o fundador da linguagem científica, com o Ray e com o Linneu, da taxonomia e também estudar a nomenclatura binomial. Então, em 1859, com Charles Darwin, veio a questão da anatomia vegetal e o estudo da fisiologia vegetal, e também a questão da teoria da evolução por seleção natural e as classificações filogenéticas. Então, por conseguinte, em 1892, com Adolf, vem a questão do sistema de Engler e os tratados de floras e herbários. Então, já nos séculos 19 e 20, veio a questão do estudo da ecologia, da fitogeografia, da citogenética, da biologia molecular, da taxonomia, que era dividida na questão do estudo da filogenia, das análises moleculares e do genoma, que foi a questão do estudo da angiospermica. Então, na Idade Antiga, né, sobre essa questão da tradição oral, que foi quando surgiu essa questão das plantas, da botânica e sua relação com a comida, né, com a alimentação, com o abrigo, com venenos, práticas curativas, cerimoniais e rituais. Então, já na época da Revolução Neolítica, que teve também esse surgimento da domesticação das plantas e de animais. Então, justamente sobre a questão também dos legumes, dos cereais, que o arroz, por exemplo, né, era cultivado na Ásia Oriental, o trigo e cevada no Médio Oriente e o milho na América Central e América do Sul. Na cultura greco-romana tem essa questão também da cultivação das uvas, maçãs, figos e azeitonas. E justamente com William Thomas, ele costumava dizer que as plantas eram cultivadas, né? Era uma herança mais vital e preciosa da humanidade
desde a antiguidade remota. Então, quanto à literatura medicinal, né, que surge no Egito, China, Mesopotâmia e Índia, então tiveram essas divisões aí entre a agricultura e a medicina. A medicina tem essa questão dos xamãs, dos sacerdotes, dos boticários, dos magos e médicos. E na Índia antiga tem essa questão do sânscrito védico, que o estudo era subdividido entre árvores, plantas herbáceas úteis ao ser humano e as trepadeiras. E também tiveram outros também estudos, tá certo? Que eram basicamente, eu vou ler agora para vocês. Ai, meu Deus. ಅಥರ್ವವೇದ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾ ಕೋಡಗೋದ ಮನು ಚರಕ ಸಂಹಿತಾ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತಾ e ವಿಶೇಷಿಕ. Então, tiveram esses outros estudos também, tá certo? E justamente na China antiga, por volta de 481 a.C. e a 221 a.C., teve a questão do uso farmacêutico com os autores que falavam sobre a medicina herbal, que é a medicina das ervas, né? Como vocês podem ver, né? Eu falo muito bem chinês. Mas vamos lá, gente. Já na antiguidade clássica, com Aristóteles, né, veio essa questão. Ele fez a subdivisão de plantas com flor e plantas sem flor. E com o Teofrasto, né, que é considerado o pai da botânica, teve também os estudos de Plínio o Velho, teve também os estudos do Empédocles, né, isso, e também teve, né, só um momento, acredito que eu tinha pulado, né, foi o Dioscórides e só um momento, deixa eu corrigir agora. Empédocle. Então, gente, dando um prosseguimento aqui, tá certo? Essa imagem é o frontispício da edição ilustrada de 1644 de Historia Plantarum de Teofrasto, tá certo? E em Atenas, né, teve a questão da botânica egípcia, mesopotâmica e minoica. E tiveram os estudos, né, do Empédocle e também do Hipócrates, por volta de 460 a.C. a 370 a.C., né, que foram os métodos de cura através da observação e de testes de experiência. E também tiveram as divisões da fitogeografia, morfologia, fisiologia, nutrição, crescimento e reprodução, né? E em 1836 tiveram os estudos do Christian, o Phytologiae Aristotelicae Fragmenta, e com os estudos também de Liceu, que foi a observação sistemática de conexões causais, a experimentação com o espírito crítico e a teorização racional. E também esses estudiosos acompanhavam a evolução histórica da época e também, de certa forma, eram tutores para outros personagens da época também, como Alexandre o Grande. Então, dando um prosseguimento sobre a botânica econômica, tá certo? Então, tinha essa divisão aí da agricultura, que era a relação das colheitas com o solo, o clima, a água e o habitat. E também da horticultura. E também surgiram as divisões, né, através de estudos, surgiram as divisões da botânica quanto essa relação das plantas, né, algumas seriam anuais, outras seriam perenes, outras seriam bienais, que foi o surgimento dos estudos também das monocotiledôneas ou dicotiledôneas. Então, essa outra imagem aqui é do Matéria Médica, que foi uma escritura que também serviu de base de conhecimento para outros estudos.
tá certo? Já no mundo oriental e ocidental, com o Dioscórides, que era catalogado as ervas medicinais de uso fitoterapêutico. Então, já em Roma, com Plínio o Velho, que escreveu História Natural e os princípios e práticas da agricultura. E também teve outros autores da época, tá certo? Focato, Varro, Columela e Paládio. E que catalogaram 1.300 e 1.300 e 1.400 espécies de plantas. Então, enquanto que, né, na época da Idade Média, enquanto que na Europa se vivenciava a época do feudalismo, na China eram catalogadas 334 plantas no Éria, e também a questão das plantas ornamentais. E na Índia e no mundo árabe se vivenciava o período de ouro. Então, já nos séculos 9 e 12, teve a questão do renascimento islâmico, que foram a questão da cultura e da ciência. Com Abu, teve a questão do livro das plantas, que descreveu 637 espécies, e essa imagem é do cânone da medicina com Avicena. Então, teve também a questão de outro também estudioso, que foi o Abu, que realizou testes reais e também observações, né? E também outro estudo que foi do... Só um momento. Então, justamente que foi num período de 1188 a 1248, tá certo? Então, o estudo dele foi a questão do livro didático universitário sobre medicamentos isolados, que é a tradução aí, tá certo, gente? A tradução de árabe para português. E tiveram catalogadas nesse estudo 1.400 espécies. E justamente na Índia, né? Na Índia, com o estudo de... Então, a gente teve a questão da ciência da vida das árvores, tá certo? E também tivemos outros escritos, tá certo? Que foram... Então, dando um prosseguimento aqui, já nos séculos XV e XVI, tá certo? Teve a questão do surgimento dos herbários com o Otto, e foi o escrito dele foi o Herbarium Vivae Iconis, com 47 espécies novas para a ciência. E também teve os estudos do Bock, tá certo? Que o escrito dele foi o... Então, justamente com o Valérius também, teve a questão de estudar a inflorescência, ou História Plantarum, e com o Rambert também teve a questão do Stipium Historiae, e na Inglaterra teve a questão do William Turner, tá certo, com o Libellus de Herbaria Novus, que ele também fez a catalogação das espécies britânicas. Já na questão veio o surgimento, né, do Renascimento e do Iluminismo, né, nessa questão das ciências e das artes, que teve essa questão do surgimento dos primeiros jardins botânicos, públicos ou privados, e também novas culturas agrícolas, drogas e especiarias, que trazidas da Ásia, das Índias Orientais e do Novo Mundo. E com isso também veio o conhecimento científico, né? Então, havia uma grande concentração, tá certo, desse estudo na Royal Society em 1660 e na Linnean Society of London em 1788, tá certo? Então, no Jardim do Rei, no Charles Fisk Garden, nos Reais Jardins Botânicos de Kew e o Jardim Botânico de Oxford e o Jardim Botânico da Universidade de Cambridge.
que teve também a catalogação de 6 mil plantas na época, e também foi um fenômeno conhecido como botanofilia, que é justamente o amor pelas plantas. Então, após esse período, teve também essa imagem, tá certo? É a impressão do século XVI, do Jardim Botânico de Pádua, que é o chamado Jardim dos Simples, que é o mais antigo jardim botânico acadêmico que ainda persiste no local original de acordo com os estudos, tá certo? E justamente teve também essa questão dos jardins botânicos da tradição moderna, no norte da Itália, em Pisa, 1544, com os estudos do Luca Ghini, da Universidade de Bolonha, que foi chamado Jardim de Plantas Secas, tá certo? Então, dando um prosseguimento aqui, teve essa questão dos herbários às floras, que foi através da botânica de experimento, né? Teve a questão também da microscopia, da anatomia vegetal. Então, com os estudos do... Só um momento, gente. Neemia Gru e Marcello Malpighi. Então, gente, dando um prosseguimento aqui, né? Então, já nos Alpes suíços, né? A gente teve aí os estudos do Conrad, e que foi o História Plantarum, e na Europa Ocidental, tá certo? A gente teve os estudos do Carolus sobre o reino vegetal, né? Como havia falado antes, né? A gente teve aí os estudos de... só um momento, gente, enquanto eu tomo uma água aqui, tá certo? Então, gente, como estava citando anteriormente, tá certo? Nos Alpes suíços foi o... Konrad Gessner. Isso, exatamente isso. Então, gente, só para fazer essa correção, tá certo? Na Europa Ocidental foi o Carolus, que foi com o reino vegetal. E justamente é sobre as coleções botânicas, né? Das Índias Ocidentais, com o Hans, e na China com o James, das Ilhas Especiarias das Índias Orientais foi o Molucas e o George, e na China e Moçambique com os estudos do João de Loureiro, na África Ocidental com o Michel, e no Canadá, Hébridas, Islândia e Nova Zelândia com o Joseph. E justamente em 1519, de 1519 a 1603, teve a questão do estudo do Andrea, que foi o The Plants, e que catalogou 1.500 plantas na época e sobre a classificação natural. E com o Gaspar, né, tiveram outros 2 estudos que ele catalogou 6 mil espécies, né, teve a descrição de 6 mil espécies. Então, justamente, né, com o estudo dele, que foi justamente... Prodromus diatrici botanici pinax. Então, justamente dando prosseguimento aqui, também teve os estudos do Young, do Ray, que foi o Catálogos, Stipium, Sica, Cantabrigian, Nascentium, em Cambridge. Então, que foi sobre a primeira flora britânica. E também teve essa questão de eles falarem acerca das causas internas e causas ambientais externas e sua relação com as plantas. Então, também veio a questão da botânica moderna, com o Pierre e o Joseph. Então, justamente também teve outra importante obra do Rudolf, em 1694, que foi o De Sexo Plantarum Epístola, e também teve, por conseguinte, o estudo do Carlos Linneu em 1735, que foi o Sistema Naturae, que falou também acerca dos fetos, musgos, algas e fungos. E também teve outros 2 estudos, que foi o Genera Plantarum e o Filosofia Botânica. Então, essas são as imagens, tá certo, do Espécies Plantarum.
e do Sistema Naturae de Linneu, Carlos Linneu. Então, justamente teve também outros estudos da anatomia com Giovanni, com Hurst e com Grill, também sobre, tá certo, uma ideia da história filosófica das plantas e anatomia também das plantas. E também teve os estudos do Mathieu e do Van, né? Então, justamente teve essa imagem das células na cortiça do estudo do Robert, e ele também fez um estudo sobre as urtigas. Se vocês não sabem, mas as urtigas são plantas que, quando em contato com a pele, elas costumam causar vermelhidão e coceira também. Então, mas também tem outras utilidades, mas só por questão de complementando aqui. Então, gente, também teve outros estudos, por conseguinte, do Bernard, que foi sobre a questão dos fertilizantes, do uso, e também sobre a questão da adubação, né, das plantas. Na época não era muito bem entendido, mas atualmente a gente entende muito bem, né, o porquê. Também tem a questão dos estudos do John, do Van e do Edmund, que foram sobre a relação, né, da botânica das plantas com o solo, com o ar e com a água, né, a importância desses itens, desses fatores também, e as plantas, sua relação com as plantas. Então, essa imagem da página 262, tá certo? Da obra Vegetable, de Stephen. E justamente, gente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, tá certo? É muito importante que a gente esteja fazendo essa troca aí, essa troca de conhecimento, tá certo? É sempre interessante. E essa foi a história da botânica, tá certo, gente? E o incrível, né, de ver o quanto que a evolução, né, que à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão chegando e vão contribuindo, né, para a evolução. E tudo isso acontece através do estudo, né, da pesquisa em si, né, da pesquisa teórica, da pesquisa aplicada. E é muito importante, porque um autor vai contribuindo para que o outro autor, né, se aprofunde mais, e isso vai acontecendo ao longo do tempo. É muito interessante, muito importante, e a gente vê, né, isso acontecer através da história. Então, gente, justamente, tá certo, compartilhei aqui com vocês essas curiosidades da história da botânica, em complemento aos vídeos anteriores sobre plantas, tá certo? Que justamente essa questão das plantas, né, que eu falo com vocês, que é justamente o compartilhamento através da história oral mesmo, né, da minha família, da minha mãe, enfim, das outras gerações, né, avós, que passaram para minha mãe, enfim, por curiosidade minha, né, eu senti essa necessidade de perguntar o para que serve, porque eu sei que boa parte de nossa infância e, enfim, até os dias atuais a gente faz uso de ervas e plantas para a saúde mesmo. Enfim, sobre essa questão também dos chás, é muito interessante também, sabe? Saber que a gente pode fazer esse uso ao nosso favor. Então, justamente agradeço aqui por estar compartilhando conhecimento com vocês. É sempre interessante, né? E espero que eu tenha contribuído para a vida de vocês. E esse vídeo ele vai ficar aqui, gente, tá certo? Então, se vocês quiserem também compartilhar com outras pessoas, se sintam à vontade, tá certo? Também para verem os outros vídeos aqui sobre plantas. Então, esse foi o História da Botânica. Conheça o nosso site, Evolução e Conhecimento, lá tem outras informações também sobre alguns projetos nossos, tá certo? Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.